Eu agradeço aí novamente a presença de vocês e evoco mentalmente a presença da espiritualidade para que nos inspire e nos auxilie nesse momento, até para que a gente possa ter aí um bate-papo suave com relação a isso. Fiquem à vontade, tá? Para perguntar, parar, se quiser falar alguma coisa. Esse é o objetivo do estudo, não é só eu ficar falando não, tá? Até porque se precisar ficar falando eu fico também e acabo não dando bola para mais nada, né? Isso é ruim também às vezes. Muito bem, hoje nós vamos dar início então ao capítulo 4, o inferno. O inferno segundo a interpretação espírita, né? Vocês, por um acaso, sendo espíritas praticantes ou não, têm uma noção de algo parecido com o inferno dentro do espiritismo? Porque essa é a minha briga. Essa é a minha discussão constante. Fala do umbral, né? Ai, chegou até a doer agora. Ai, acertou em cheio, né? Acertou em cheio. Sempre é essa a resposta, né? Não é? Fala disso, lembra tudo. Não, é porque a gente vai ler aqui essa questão 1 e 2, talvez entrar na 3, e vai dar para entender perfeitamente a situação aqui de como se transferiu uma ideia para dentro do espiritismo, pautada em outras coisas que já existiam, né? Então é por isso que eu vivo batendo no pé sobre a leitura do espiritismo, das obras de Kardec, para depois a gente começar a entender o que é André Luiz, o que é Joana de Ângeles e os porquês elas são tão aceitas, né, dentro do movimento espírita. Mas vamos lá, hoje nós começamos com intuição das penas futuras, né? E depois eu vou ler, mas mais ou menos funciona da seguinte forma: todo mundo desde pequeno, desde a mais remota antiguidade, tem uma noção sobre felicidade e sofrimento. Se ela não é por aprendizado da igreja, por cultura e ensino familiar, é uma noção íntima que a gente tem, natural, né? Tanto que a gente é feliz e sofre assim por coisas que não tem cabimento nenhum às vezes para os outros, mas a gente está mantendo o raciocínio. Mas aqui diz o seguinte, ó: em todos os tempos o homem acreditou por intuição que a vida futura devia ser feliz ou infeliz, segundo o bem ou o mal que se tivesse feito nesse mundo. Então, se a gente fizer uma busca na história, em todos os povos, todas as culturas, mais ou menos tiveram essa noção, né? Mas qual a noção que a gente tem? Qual o suporte que a gente tem para poder entender sobre felicidade e futuro? A gente não está no céu, a gente está aqui, tá? A gente também não está no inferno, a gente está aqui. Pode não ser lá grande coisa aqui nesse momento, mas não é o inferno e também não deixa de ser um bom lugar, né? Isso dependendo da visão de cada um. Nos vídeos anteriores a gente fala sobre isso, sobre a questão do espírito, ele está feliz ou infeliz em qualquer lugar. Vamos pegar materialmente falando, a pessoa pode estar num hotel de luxo, tá? Com tudo pago, principalmente, tudo pago, e está infeliz. Está infeliz. Qual o problema? Tem de tudo lá, por exemplo, materialmente, para suprir suas necessidades naquele momento, mas ela está infeliz. E tem outros que estão num abandono total, que qualquer um olha de fora e fala, nossa, né, dá dó, e a pessoa está feliz. E aí, como é que se explica isso? Se explica que a felicidade ela é de acordo com o nosso envolvimento moral com aquilo. Nós podemos ser felizes com muito pouca coisa, com coisas insignificantes, né? E podemos ser muito infelizes com tudo à nossa disposição. Então é a noção que nós temos basicamente de céu
e inferno. O seu céu pode ser aqui como um inferno também, né? E não tem igreja, não tem santo, não tem espiritismo que resolva. Quem faz é a gente, quem faz o nosso céu, Exato. o nosso inferno é a gente mesmo. E todo mundo está feliz o tempo todo? Todo mundo está triste o tempo todo? Hoje eu passei um dia do inferno. Eu vou usar isso hoje, eu passei um dia do inferno. Parece que tudo estava mexendo comigo psicologicamente. O que vai adiantar eu sair chutando o cachorro, brigando com todo mundo, né? Às vezes você desconta em um aqui, desconta em outro ali, acaba extrapolando, mas é uma coisa que a gente tem que aprender a equilibrar. Então aqui, dando continuidade, ele fala assim: mas a ideia que o homem, ele fez a respeito, estava em relação com o desenvolvimento do seu senso moral e com as noções mais ou menos justas que possuía do bem e o mal. As penas e as recompensas são reflexos dos instintos que nele predominavam. Nós ainda temos, eu acho, eu pelo menos às vezes derrapo nessa questão, quando a gente vê alguém praticando maldade. Outro dia o Luiz Henrique esteve aqui, ele deu uma palestra e ele deu um exemplo que eu achei muito interessante. E eu vou tomar esse exemplo dele agora, né? Vou chupinhar o exemplo dele. A gente está assistindo um filme, né? Aí o cara tá lá com a esposa dele, os filhos, vem os bandidos, matam a esposa, matam os filhos, quase arrebenta ele todinho, mas o cara sobrevive. O que a gente fica torcendo para que aconteça? Que o cara se vingue. Que o cara se vingue, né? Já estaria bom, moralmente falando, graças a Deus ele sobreviveu, né? Mas a gente fica o filme inteiro torcendo e até manipulando mentalmente meios dele conseguir alcançar o intento dele, né? E é assim que dentro da nossa noção material, desde das épocas mais antigas, o homem acabou criando o céu e o inferno, já que muitas vezes ele não poderia infligir uma pena, ele pessoalmente, a outra pessoa. Por que não criar um local onde as pessoas pudessem ter medo, uma abstração, né? Onde ele unisse todos os tormentos, todas as penas, todas as torturas num ambiente só. Seria muito legal, isso dá muito mais favor do que eu falar eu vou te matar, né? O cara morre e fala, não, ele vai passar a eternidade sofrendo lá de alguma forma. Então, foi assim que os povos guerreiros colocaram as suas supremas felicidades nas honrarias tributadas à bravura. Os povos caçadores na abundância da caça, os povos sensuais nos prazeres da voluptuosidade, enquanto dominado pela matéria, o homem só pode compreender imperfeitamente a espiritualidade. Foi por isso que ele fez das penas e dos gozos futuros um quadro mais ou menos material. Os vikings e outros povos, eles acreditavam o seguinte: se eles morressem guerreando, lutando, que era uma forma de força, quando eles morressem, eles iriam para um local onde eles viveriam eternamente felizes, guerreando, lutando. Por quê? Porque fazia parte da cultura do povo. Tanto que um guerreiro doente, ele lastimava a sorte dele. Vou morrer doente, eu não vou morrer digno de estar no paraíso dos guerreiros lá, guerreando eternamente. Devia ser muito louco o negócio, né? Vou passar minha vida aproveitando da arte da guerra. Mas é uma cultura adotada de acordo com a época. Então, cada povo com o seu costume, a sua felicidade, o seu céu ou o seu inferno. Então foi por isso que ele fez das penas e dos gozos futuros um quadro mais material do que espiritual. Imaginou que se deve beber e comer, essa eu grifei, tá? Essa eu grifei. Imaginou que se deve beber e comer no outro mundo, mas de maneira melhor do que na terra, e servindo-se das coisas melhores. Eu adoro isso porque quando você transfere isso para o nosso lar, eles de uma certa forma tiram a comida grosseira, né? Eliminam carne, bebida tal, e começam a tomar sucos, né? Ou viver de ar, de respiração, de abraçar a árvore,
isso, nada contra quem faz isso, tá? Mas lá no nosso lar tem todas essas questões que vão envolver as pessoas e elas esquecem o seguinte: nós somos espíritos vivendo no mundo material, com afinidades com todas as coisas que estão dentro da nossa necessidade. Então, quando nós desencarnamos, quando nós morremos, nós simplesmente transferimos para o outro lado as nossas necessidades. Não tem muito a ver, talvez, né, na minha opinião, com a cultura de um povo. Bom, se antigamente o guerreiro morria e para ele o céu ou o inferno, ou o intermediário disso, era viver guerreando ou numa determinada situação, o espírita hoje transferiu essa sua necessidade material, né, para as colônias, para o umbral. Eu não estou dizendo que não existam essas regiões formadas pelo cérebro das pessoas, pela mente. Não estou dizendo que não existe. Mas se elas existem é por quê? Porque nós, de alguma forma, as alimentamos por necessidade particular, por afinidade, por doença, muitas vezes, doenças espirituais, no sentido de não termos abandonado um determinado hábito. Kardec, ele fala que o espírito, quando desencarna, ele vai para a erraticidade. Não existe um ponto localizado, uma região circunscrita para sofrimento e para felicidade. Não existe uma região circunscrita para recuperação espiritual. Mas, muitas vezes, pela própria necessidade, por exemplo, ao morrer doente de alguma doença qualquer, muitas vezes nós vamos carregar isso de alguma forma na nossa mente e ao nos deparar do problema, nós vamos sofrer pela doença. Agora, qual o tempo que nós vamos ficar sofrendo com essa doença? Quanto tempo? É o tempo da gente acordar. É o tempo da gente... Depende do desprendimento de cada um em relação à matéria. Então é época de exercitar, né? Quanto menos apegado materialmente, você já... Tem que começar daqui, né? Eu estava lembrando aqui de um texto que eu li há muitos anos atrás e que toda hora está retornando na internet, chamado Forró no Umbral. Vocês já leram? Não? Depois eu vou passar para vocês dar uma lida. Eu, lá no oficina, uma vez, um grupo, eu não lembro de onde, apresentou, fez um teatro chamado Forró no Umbral. Um teatro. É um tipo de purgatório, né? Sim. É um tipo de purgatório. Cada vez que a pessoa lembra de um determinado problema, mas não significa que ao lembrar de um problema ele vai ficar preso ali no tal do forró, ali no umbral, né? Mas é uma boa comparação com relação às necessidades, aos erros cometidos, à culpa que a gente carrega. O que a gente tem que trazer para dentro de nós sobre o Espiritismo é que não há culpa, né? A culpa, quando nós temos uma culpa aqui hoje, ela leva quanto tempo para passar? Ela pode até estar na nossa mente durante muito tempo, não pode? Mas a gente não vai ter que seguir adiante? Então, para que ficar a vida inteira se remoendo por causa de um erro? Né? E é isso que o Espiritismo, no nosso movimento hoje, causa para o povo. Você vai desencarnar e você vai ficar num umbral, 1 milhão de tempo, até quando? Até você despertar, até você falar, não, eu tenho que seguir adiante e acabou. E é por isso que nós somos ainda muito apegados à nossa vida e acaba ficando travado ali. As pessoas têm a certeza, né? Eles têm até medo de falar, eu não vou para o umbral. Eu vou, o pessoal afirma, eu vou para o umbral. O umbral, você sabe o significado, né? Da palavra? Não, se eu ouvir falar, não lembro, não estou lembrando. Genericamente é o inferno espírita. Mas umbral, o significado não é nada mais, nada menos do que uma passagem. Aquele arco da porta ali, ó, é um umbral. É uma passagem. Um túnel, a gente vê às vezes na internet, não vê uma representação de árvores, por exemplo, formando túnel, e você olha assim, ela perde de vista. Aquilo é um umbral, é um pórtico, né? Então a visão disso ela pode ser muito extensa, sem fim, como pode ser só uma passagem de uma porta. Passei, acabou. Mas sabe lá o que é que tem do outro lado? O que tiver na sua consciência. Exatamente o que tiver na sua consciência.
Esse que é o problema. Entendeu? Fazer uma passagem. Eu tenho raiva de alguém, eu quero me vingar de alguém, eu tenho ódio de alguém, você pode ficar muito tempo preso nesse ódio. E ponto. Até você falar, não, eu tenho que abandonar. É igual aqui. Igual eu falei, é aqui. Teve a necessidade de abandonar, você abandona. Pode doer o que aconteceu, pode doer sim. Não vai sumir essa dor tão fácil, não. Até que a gente perdoe de alguma forma e siga. Né? Ou se auto-perdoe e siga. Mas que vai ter que seguir adiante, vai ter. Senão vai ficar parado. E tem um monte de espírito que está parado para tanto tempo, por que a gente não pode ficar também, né? Continuemos. Mais tarde vamos encontrar nas crenças sobre o futuro uma mistura de espiritualidade e materialidade. É assim que ao lado da bem-aventurança contemplativa, ele coloca um inferno de torturas físicas para todo sempre. O que são então bem-aventurança contemplativa? É o anjo tocando harpa, né? Aquela noção do céu, você vivendo ociosamente para todo sempre. Tá? Deve ser bem estranho. Ou então você viveu o resto da sua eternidade, por causa de alguns erros, né? Com o diabinho lá te cutucando, você lembrar o tempo todo daquilo, né? Então foi a materialização das bem-aventuranças e das penas futuras. É assim? Né? Então, não podendo conceber senão o que via, o homem primitivo decalcou naturalmente o seu futuro da vida presente. Eu só consigo enxergar aqui, então o meu futuro vai ser de acordo com o que eu enxergo aqui. Imagina como isso mudou com a história. Antes da Idade Média, ou durante a Idade Média, a dificuldade que era se viver, os medos que todo mundo tinha, a insegurança, isso foi tudo transferido de alguma forma para o céu ou para o inferno. A nossa necessidade de um futuro manso ou não. Para compreender coisas diferentes das que tinha sobre os olhos, faltava-lhe o desenvolvimento intelectual, que só devia realizar-se com o tempo. E nós ainda não realizamos ainda esse desenvolvimento total. A gente ainda é muito apegado à matéria. Da mesma maneira, o quadro que compôs dos castigos da vida futura é o reflexo das maldades humanas, mas em maior proporção. Reuniu então o homem, né, todas as torturas, todos os suplícios, né, todas as aflições que encontrou na Terra encontrou na Terra. E é assim que nas regiões de clima quente imaginou um inferno de fogo e nas regiões boreais um inferno de gelo. Já pensou na história quanta maldade já não houve? Quando começaram quando se sentava aos pés de fogueiras, né? Vendo as estrelas, o pessoal falando sobre os antepassados, e essas histórias começam a vir à tona sobre os erros, os acertos. Quanta maldade não ocorreu ali? Então as gerações, uma após a outra, ela vai concebendo o mal numa quantidade cada vez maior. Se a gente parar hoje para pensar com tudo que a gente tem na história, com tudo que a gente tem à nossa volta, a gente pode deduzir até muitas vezes que o mal pode ser muito maior que o bem, né? Há um receio enorme na atualidade sobre isso. Então, não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde lhe permitiria compreender o mundo espiritual, ele só podia conceber penalidades materiais. Eis porque, com algumas pequenas diferenças formais, o inferno é semelhante em todas as religiões. Então, se vocês começarem a fazer hoje uma pesquisa sobre o inferno, em todas as culturas, nas mais remotas, vocês vão ver que eles são muito parecidos. Todo mundo aqui, de alguma forma, teve uma formação católica, né? Como que é o inferno católico? É feio. O inferno pagão é suave perto do inferno católico. É muito fogo. Né? Nós vamos ver aqui, ó. O inferno dos pagãos, descrito e dramatizado pelos poetas, é o modelo mais grandioso do gênero e se perpetuou
projetando-se como o dos cristãos, que teve também os seus poetas. Comparando-os, podemos encontrar, salvo os nomes e algumas variações de detalhes, numerosas analogias entre eles. Num e no outro, o fogo é material. Existe o fogo, tanto no inferno pagão como no inferno católico, né? O elemento básico das torturas, porque simboliza os mais cruéis sofrimentos. Mas, coisa estranha, os cristãos conseguiram, em diversos sentidos, exagerar o inferno dos pagãos. Ou seja, ampliaram 1.200 vezes a dor e o tormento do inferno pagão. E agora eu preciso da tua memória. Do negócio? Aqui ele fala assim, ó. Se esses últimos, né, os pagãos, tinham o seu tonel das Donaides, a roda de Ixion e o rochedo de Sísifo, esses eram suplícios individuais. O inferno cristão tem por toda parte caldeiras ferventes. Ó, caldeiras enormes, ferventes. Poços de lama. O umbral espírita, ele é formado de lamaçal e de charcos. Ele é uma transferência do inferno cristão. Agora, só para situar, a Natália vai ajudar a gente aqui explicando o que são esses sofrimentos pagãos aqui. Qual que você vai ver aí? Da Tonel das Danaides. Tonel das Donaides. Tá, a expressão Tonel das Danaides passou a significar figurativamente o esforço infindável, porque nunca termina. O trabalho feito repetidamente, sem que nunca apresente um resultado proveitoso. Assim são as manias, obsessões patológicas que causam sofrimento e significativa queda no rendimento pessoal e perda de tempo. Atos continuamente repetidos que se tornam rituais. Muitas vezes têm a finalidade de prevenir ou aliviar a tensão causada pelos pensamentos obsessivos. As compulsões normalmente ocorrem em função das obsessões e são gestos, rituais ou ações sempre iguais, repetitivas e também controláveis. Muitas pessoas tentam evitar esses rituais, mas se sentem muito angustiadas, muito tensas e o sofrimento é grande. Por isso sempre cedem às compulsões. Porém, ao livrar-se das manias, há um melhor rendimento pessoal e aproveita-se melhor o tempo. Vocês viram, o que eu achei interessante na explicação é que, ao livrarem-se das manias, o que elas faziam? Elas ficavam, por causa de umas tretas lá dos deuses, né? Elas ficavam enchendo potes de água eternamente. Elas colocavam água no pote e o pote não tinha fundo. Não é que a água caía no fundo, a água caía lá e nunca enchia o pote. Então o castigo delas era ficar enchendo aqueles potes de água. Então tem muita gente que pode estar nesse inferno ainda, né? No seu dia a dia, fazendo repetitivamente as mesmas coisas, se exaurindo e a coisa não sai do lugar. O outro é a roda de Ixion. Tá. O mito de Ixion retrata os desejos incontrolados, o orgulho desmedido e a reincidência nos erros. Ixion representa a pessoa que não conhece a si mesma, não percebe o poder de sua força e nem sua sombra, não valoriza o que conquista, não ama os que rodeiam e não é capaz de avaliar o que pode ganhar ou perder devido à sua postura, e não aprende com os próprios erros. Preso em seu orgulho, confiante de sua onipotência e narcisismo, a pessoa não consegue desenvolver as qualidades de respeito, gratidão e amor que precisam do amadurecimento constante. Para essa pessoa, nunca é suficiente o que possui e vivencia a inveja destruidora que ocupa o lugar da gratidão. É uma pessoa que não ama, apenas deseja a disputa do amor de outras pessoas como prêmio. A pessoa não consegue integrar a sua personalidade às qualidades de sensibilidade, intuição, receptividade
e a disponibilidade que dão acesso à alma. Presa apenas à sua matéria, a pessoa busca o que possa lhe trazer glória e prazer. Negocia com sentimentos, ignora amizade, respeito e afeto. Assim como Ixion, que negociou seu casamento e depois tenta seduzir a esposa de Zeus, a pessoa se perde em desejos sem finalidade, tornando-se incapaz de transformá-los. Só lhe resta queimar em seus desejos por longos anos, que parece eterno a quem sofre, mas é o único modo de secar as emoções negativas que geraram um comportamento tão perigoso para si mesmo. Esse processo de queima vem da frustração dos desejos instintivos. O desejo frustrado é um aspecto que abre possibilidade para que ocorra um processo de desenvolvimento. Na vida, existe o princípio do desejo e o princípio da realidade. Uma pessoa que cede em tudo imediatamente, a quem nunca nada foi negado, suporta mal a frustração. Quem nunca vê negado um desejo, certamente se perde numa fonte inesgotável de solicitações. No entanto, quando a pessoa não tem tudo o que quer, abrem-se novas perspectivas, pois passa a valorizar o seu desejo à medida que espera, podendo melhor saborear o que for obtido. O de Sísifo eu acho meio compridão também, mas de forma geral... Só o final. Quer ler só o final? Melhor. A roda de Ixion é o que eu acho que se aproxima muito mais da explicação de Kardec sobre a erraticidade e afinidades, né? Ou seja, você desencarnar e ficar travado nas próprias emoções, nos próprios desejos, na própria personalidade. Então, o que acontece? Enquanto a gente não purgar isso e falar, não, é o que a gente estava comentando agora há pouco, enquanto a gente fala, não, eu preciso sair dessa roda de pensamento, a gente não sai. É por isso que a erraticidade ela pode ser de algumas horas, meses, anos, séculos, milênios, enquanto a gente não abrir mão de um desejo. Essa que é a parte pesada, né? Agora o rochedo de Sísifo, esse é rapidinho. Bem da hora. Sísifo tornou-se conhecido por executar um trabalho rotineiro e cansativo. Tratava-se de um castigo para mostrar que os mortais não têm liberdade dos deuses. Os mortais têm liberdade de escolha, devendo, pois, concentrar-se nos afazeres da vida cotidiana, vivendo em sua plenitude, tornando-se criativo na repetição e na monotonia. Basicamente nós vivemos isso. Aqui, não é nem desencarnar não, é aqui. A gente vive na repetição, na monotonia, e tem que usar a nossa inteligência de todas as formas. É quando a gente entra na questão do Espiritismo, quando fala em planeta de provas e expiações, segundo o que eu vejo. Bom, provas e expiações. Todas as provas nós vamos ter que usar o quê? A nossa inteligência para poder superar algo, não é? Enquanto nós não conseguimos superar, as coisas vão ficar se repetindo. Se repete materialmente, se repete espiritualmente. Sísifo ele ficava empurrando uma pedra, né? Uma rocha. Era uma montanha e ele tinha que fazer um esforço para levar essa pedra até o alto. Misteriosamente, toda vez que ele estava quase conseguindo chegar, a pedra voltava. E ele tinha que começar tudo de novo. E ficava nesse processo contínuo de tarefa. Então você vê que as Donaides ficavam num processo contínuo de tarefas. A roda de Ixion também, com os vícios de cada um, as pessoas ficavam num processo contínuo também, até purgar. As Donaides sofriam mais, porque elas não iam sair dali nunca, né? Era enchendo o pote de água eternamente. Em Ixion, eles ficariam ali até sair de um determinado pensamento. E no rochedo de Sísifo, esse também, coitado, né? Estava lascado, que tinha que ficar empurrando aquela pedra morro acima eternamente. Não acabaria. Esse eram formas individuais de sofrimento do inferno pagão, né?
Então esses eram suplícios individuais. O inferno cristão, como eu disse, tem por toda parte caldeiras ferventes, cujas tampas os anjos erguem para verem as contorções dos condenados. Deus ouve sem piedade os gemidos desses últimos pela eternidade. Jamais os pagãos figuraram aos habitantes dos campos elíseos, inspecionando o suplício no Tártaro. Então, se transferiu, o cristão transferiu, além de uma pena eterna, constante, onde todos estão no mesmo sofrimento, no mesmo fogo, né? No inferno. Além disso tudo, ainda há os inspetores, né? Onde Deus fica sabendo o flagelo e o sofrimento de cada um. Tem ainda um Deus cruel, um Deus mau aos olhos de todo mundo, né? Então, se você numa época X do início do cristianismo é temente a Deus, é óbvio que qualquer fanfarrão que inventar uma mentira, a gente acaba aceitando por ignorância. A gente aceitando por ignorância, o que acontece? Fica na mão dos fanfarrões. O espiritismo não está diferente, não. Está cheio de fanfarrão inventando conversa e todo mundo acaba indo no mesmo embalo, né? Aceitando as coisas que são faladas aí a tranco e a barranco. Bom, 31 minutos. Falei bastante já. Tá? Eu vou parar no item 3. O item 4 eu continuo da próxima vez. Tranquilo? Deu para ter uma ideia? Deu para ter mais medo do inferno? Menos medo? Se a gente parasse para pensar hoje, vai. Pá, caiu um raio aqui no Cedem Herculano Pires, morremos nós 6 aqui. Pá, morreu. Nós ficaríamos aqui juntinhos, continuando a conversar, ou cada um ia pro seu canto? Cada um ia pro canto. Né? E esse canto, ele tá relativo ao quê? Entendeu bem o princípio da coisa, né? Ó, entendeu certinho o princípio. Se eu for considerar pelo meu dia de hoje, não estaria nada bem também não. Eu ia demorar uns bons meses, anos aí, ou muito mais para me recompor. Até porque no mundo espiritual você tem uma noção maior das coisas, um envolvimento maior, né? Mas enfim, não precisa ficar com medo do umbral, né? Vai todo mundo para lá mesmo. Brincadeirinha. É erradicidade. Não é? Pois é, essa postura. Então, o que é ser espírita hoje? É exercitar diariamente, né, a mudança interior. Eu vou evoluir. Não, a gente não vai evoluir nada. Não existe esse tipo de evolução. Bater o dedo, não. Nós vamos crescer gradativamente a partir do momento que a gente vai deixando os hábitos que nos causam danos de lado. Não dá nem para falar que é mal ou bom. Cada um tem o seu hábito. E a pessoa tem mania que você vira espírita e acha que você é o santo.